estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo com vocês para nossa sequência de aulas aí, né, de biologia. A gente vai dar sequência aí dentro do nosso estudo dos protistas, né, dos protozoários, mais especificamente naqueles grupos que a gente dividiu entre protozoários e algas, né. Estamos aí falando em alguns grupos de algas, né, e hoje a gente vai falar especificamente de um filo, né, que é o Stramenófila. Porém, esse filo aqui ele está dividido em 3 classes aí, que a gente vai comentar das 3 classes, tá? Que são aí as diatomáceas, as algas pardas e as algas douradas, tá? Que fazem parte desse filo aí, certo? Então é um filo muito grande, né? Quando a gente fala em filo muito grande, aí a gente pode falar aqui que esse filo aqui tem cerca aí de 15 mil espécies, né? 15 mil espécies descritas, né? 15 mil espécies, então é um filo muito grande e muito diversificado, né? Vocês vão observar que existem várias espécies aí que umas têm uma certa frústula, né? Que é como se fosse uma parede celular bem rígida, né? Bem destacada, né? Uns não vão ter parede, uns vão ser parecidos com amebas, enfim, é um grupo muito diversificado. São encontrados em diferentes habitats aquáticos, tá? Quando a gente fala em habitat aquático, tá? Quando a gente fala em aquático, a gente se refere ao quê? Água doce e marinha, né? Ou salgada, vou colocar aqui, tá? Então, a gente fala em habitat aquático, então tem espécies que vivem em água doce e espécies que vivem em água salgada, tá? Representantes saprófitos, fagotróficos, fotossintetizantes, né? Quanto aí ao modo de obter alimento, né? Vocês vão ver que tem algumas que se alimentam de bactérias, né? Outras, geralmente, no grande grupo, são fotossintetizantes, né? Encontramos algas, então, unicelulares e multicelulares. Então, dentro do filo, né, dessas 3 classes, a gente vai ter algas que são unicelulares e a gente vai ter algas que são multicelulares, tá? Ou seja, algas que possuem apenas uma célula e algas que possuem mais de uma célula, né? Várias células compondo aí esse organismo. O que reúne esses grupos, então esses 3 ou essas 15 mil espécies aí em um único filo, é o fato de todos serem biflagelados, ou seja, ter 2 flagelos, né? 2 flagelos, biflagelados. Isso é o que reúne todos eles dentro do grupo, ao menos em um estágio de vida, porque vocês vão ver as diatomáceas, né? Que são um grupo bastante grande. Eles não possuem flagelo na sua vida adulta, né? Ou você vai encontrar flagelo apenas lá no início lá do desenvolvimento, né? Lá nos gametas, né? Mas enfim, eles vão apresentar os flagelos ao menos em um estágio de vida, tá bom? Sendo que o flagelo anterior apresenta mastigonemas tripartidos. Então assim, ó, além deles ter 2 flagelos, né? Eles ainda têm um dos flagelos, que é esse desenho aqui, ó, um flagelo, digamos, anterior, né? Esse maior aqui, ele vai ter o que? Mastigonemas. Mastigonemas são esses prolongamentos aqui, ó. Estão vendo? Tem vários prolongamentos aqui, ó, no próprio flagelo, né? E eles são tripartidos, ó. 1, 2, 3, por exemplo, ó. Tripartidos, todos eles, né? O que isso aqui tem, o que isso traz de vantagem para esse protozoário? O maior contato com a água, né? Movimentação melhor, conseguem capturar alimento de uma forma mais efetiva, né? Aqueles que se alimentam dessa forma, né? Então, por exemplo, tem alguns ali que são fagotróficos, né? Que a gente viu aqui, né? Que se alimentam aí de algumas bactérias. Ele tem aí uma área de obtenção desse alimento muito maior, né? Então, ou seja, a grande vantagem desses mastigonemas aqui é o aumento aí do contato com a água, certo?
Então, esse aí é o filo Stramenófila, tá? Então, só para nós resumirmos aí, né? O filo Stramenófila, então, podem ser aquáticos, né? Esses aquáticos, ele pode ser de água doce ou salgada. Vamos escrevendo um pouco aqui. Então, assim, ó, o filo Stramenófila, se formos dar uma resumida nesse filo aqui, os representantes desse filo são aquáticos, tá? De água doce ou salgada, tá? Beleza? Podem ser aí unicelulares ou multicelulares. Unicelulares e multicelulares, tá certo? Esse filo, então, ele está dividido em 3 classes, que eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas classes, tá? Mas aqui nesse resuminho aqui para vocês terem aí, eu vou colocar aqui que são as diatomáceas, as algas pardas e as algas douradas. Certo? As algas pardas e as algas douradas. O que reúne então todos eles aqui no mesmo filo? O que reúne todos esses no mesmo filo é o fato de serem biflagelados em algum momento da vida, né? Em alguma fase ou estágio da vida. Em pelo menos um estágio de vida. Ou seja, em algum momento da vida ele vai ter esses 2 flagelos. E uma outra grande característica é que o flagelo ele possui o quê? Mastigonemas. E esses mastigonemas são tripartidos, né? O que vai aumentar aí o contato, aumenta o contato o que aumenta o contato com a água, né? Então, o mastigonema, né? Ele é tripartido, né? Nós pensamos aqui no flagelo, então tem aí esses mastigonemas aí, tá? Então são características desse filo Stramenófila que a gente vai falar. Eu vou entrar um pouquinho dentro das classes, tá? E dentro das classes aí a gente vai falando algumas particularidades, enfim, de cada uma dessas classes. Mas no geral, o filo, então, um resumão aqui para vocês terem aí anotar, tá bom? Vamos continuando aqui. Então, aqui está bem característico, né? Essa parte aqui dos mastigonemas aqui no flagelo, tá bom? A primeira classe que a gente vai falar, então, é a Bacillariophyceae, né? Ou seja, essa classe, ela é muito conhecida como diatomácea, tá? Beleza? Então, a classe Bacillariophyceae é também conhecida como diatomácea, tá? Claro que isso aqui é um nome mais comum, digamos assim. Um nome oficial a ser utilizado é esse aqui, tá? Se for pensar, esse aqui é muito mais fácil de pronunciar, muito mais fácil até de você lembrar, tá bom? Não é errado, mas quando você está falando algo técnico, algo científico, você deve utilizar esse aqui. Numa conversa talvez mais aberta, menos científica, você pode utilizar termos assim sem problema nenhum. Tá bom? Então são conhecidas como as diatomáceas. São organismos unicelulares e coloniais, tá?
unicelulares e coloniais. Mas nem todos são coloniais, tá? Alguns vivem sozinhos, ok? Componentes importantíssimos do fitoplâncton, né? Que é aquilo que está naquela coluna de água, que serve de alimento para peixe, né? E para outros organismos que vão estar ali no ambiente. São os maiores liberadores de oxigênio para o ambiente. Ó. Aqui é importante, né? Se nós formos pensar aí que as algas são os maiores liberadores de oxigênio para o ambiente, as diatomáceas são as que mais contribuem para este fato acontecer. Tá? Então, se por acaso, né, ou seja, alguém perguntar para vocês, lembrem das diatomáceas, elas que são aí as grandes contribuidoras, digamos assim, do nosso oxigênio no ambiente, tá bom? São conhecidas aproximadamente cerca de 12 mil espécies, ou seja, eu falei lá em cima que o filo Stramenófila tem mais ou menos 15 mil, 12 mil são diatomáceas, praticamente o filo inteiro, né, são pertencentes a essa classe aqui, para você ver como elas são grandes, né? Então, nada mais correto do que dizer que elas são as maiores liberadoras aí de oxigênio, tá certo? Uma característica singular das diatomáceas é sua parede celular formada por duas partes. Isso aqui é legal, né? Importante. Conhecida por frústulas, tá? Então, a frústula das diatomáceas é o quê? É uma parede celular que é dividida em duas partes, ou seja, ó, que consiste em duas partes que sobrepõem e se encaixam como uma placa de Petri. Essa placa de Petri é utilizada no laboratório, né, para fazer aí culturas, né? Mas, enfim, para você tentar imaginar na sua cabeça, pensa que é duas conchas, né? Pensa duas conchas, que elas se encaixam, né? Tem a parte de cima e a parte de baixo, e elas têm um encaixe perfeito aqui, né? Essas duas frústulas aí, tá certo? Então, a parede celular das diatomáceas, ela forma aí frústulas, né? Ou seja, ela está dividida em duas partes aí. As espécies podem ser distinguidas pela ornamentação das frústulas. Tem algumas ornamentações, como se fossem desenhos, né? Uma ornamentação diferente entre as espécies e algumas ainda entre as frústulas. Aqui tem uma ornamentação, aqui tem outra diferente, né? Mas pode ser igual nas duas também. E esta ornamentação é que faz com que sejam classificados as espécies dentro da classe das diatomáceas, tá? Então, essa ornamentação das frústulas aqui, tá? Então, frústula aqui é algo bem interessante desse grupo aqui, certo? E já vamos ver alguns desenhos aqui também. Vamos continuando aqui, então. As diatomáceas não possuem flagelo, exceto em alguns gametas masculinos. Aquilo que a gente falou no início, tá? Todos eles estão nesse filo, por quê? Porque possuem aí dois flagelos, mas esses dois flagelos em algum momento, algum estágio da sua vida, né? E nesse caso aqui, as diatomáceas possuem esses flagelos apenas lá nos gametas, né? Exceto em alguns gametas masculinos. Aqui saiu talvez aqui, né? Certo? Exceto então nesses gametas, porém, elas se enquadram dentro aí deste filo. A reprodução das diatomáceas é de forma assexuada por fissão binária, né? Então, lembram o que é a fissão binária? Divisão binária, cisparidade, bipartição, né? É aquela onde há a duplicação do material genético e aí ocorre a divisão em duas células filhas, onde elas são 100% idênticas, tá? Então, assexuada por fissão binária e sexuadamente através da gametogonia, né? Que é a formação aí de gametas ou a formação aí de indivíduos que
possuem essa característica de serem gametas, mas tudo vai depender aí do ambiente também, principalmente para reproduções, né? A gente tem muito a questão ambiental também. Aqui a gente tem algumas representações, né, das frústulas que a gente falou agora há pouco, né? Então aqui tem uma frústula, ó, vem a outra e encaixa em cima aqui. Aqui a gente tem as duas, ó, encaixadas, ó, as duas frústulas, né? E as ornamentações que a gente fala são essas ornamentações aqui, né? Estão vendo? Então tem uma série de ornamentações nessas frústulas aqui, que podem ser iguais ou diferentes, né? Mas ó, essa já é diferente, ó. Então são espécies diferentes. Olha a quantidade aí de espécies que tem aqui, tá? Então nessa aqui tá faltando, essa aqui é só uma frústula só, certo? Então isso é uma característica dessa classe aí das diatomáceas, tá bom? Em condições desfavoráveis do ambiente, falta de nutrientes principalmente, né, costumam formar cápsulas de resistência e afundar até a região bentônica. Ou seja, falamos agora há pouco que ele faz parte do quê? Do fitoplâncton, né? O fitoplâncton, ele está na região plantônica. Lembram que eu falei para vocês em alguma aula anterior a diferença de plâncton e bênton, né? Então, o plâncton é a região mais superficial, né? Certo? Já o bênton, a região mais do fundo aí, do rio, do mar, ou seja, da onde ela está vivendo, né? Então, o plâncton e o bênton mais no fundo. Então, quando falta nutrientes, quando essas condições estão desfavoráveis, ele acaba formando uma cápsula de resistência e acaba indo pro fundo, né, para a região bentônica, né, e acaba se acumulando aqui, né, As frústulas das diatomáceas foram se acumulando durante milhões de anos. Imagina milhões de anos isso, né, se acumulando no fundo, né, desses ambientes, né, no fundo do oceano, e formam uma substância porosa e fina chamada de diatomito. Então, o diatomito até tem regiões aí nos Estados Unidos, né, que tem aí muito diatomito. Esse diatomito aí, ele é utilizado para fins comerciais, né? Coloquei aqui para vocês, ó. Eles utilizam para polir prata, fazer filtros, né? E também como material isolante também. E aqui é o que eu falei para vocês, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, existe uma reserva de diatomito de 900 metros de espessura. 900 metros é quase 1 quilômetro. Então você imagina 1 quilômetro, né? Aí da onde você está, né, assistindo esse vídeo, imagina 1 quilômetro aonde que vai dar pro fundo, né? Então é muita frústula acumulada, né? E aí ele vai formando esse diatomito aí que depois aí é extraído para fins comerciais, tá certo? E essa reserva aqui, ela é uma das maiores já encontradas aí, tá certo? E aí falamos aí então das diatomáceas, tá? Ou do filo Bacillariophyceae, né? Também pode ser chamado assim, ou seja, o filo mais das algas que produzem aí oxigênio, tá? As maiores liberadoras de oxigênio. Então, um resumo aí bem rápido dessa classe aí é que ela pode ser chamada de diatomácea, unicelulares, né? E algumas coloniais, né? Compõe o fitoplâncton, né? Que é aquilo que serve de alimento aí para animais e outros organismos marinhos, né? São os maiores liberadores de oxigênio, que falei para vocês, 12 mil espécies a gente tem, mais ou menos, né? Uma projeção, né? Então até agora se tem esse conhecimento. Uma característica muito importante é a presença das frústulas, né? Que é 2 partes da parede celular. Então essa parede celular, ela está dividida em 2 partes, e essas 2 partes são chamadas de frústulas, que também possuem várias ornamentações e que acabam sendo essas ornamentações
cruciais para determinar as espécies dentro dessa classe, tá certo? Não possuem flagelo no seu estágio adulto e a sua reprodução pode ser através da divisão binária ou da gametogamia, né? Ou seja, ela se reproduz de forma sexuada e assexuada também, tá certo? Beleza, vamos para a nossa próxima classe aí, que é a classe Chrysophyce, né? A classe Chrysophyce são as algas douradas, ó. Da mesma maneira que antes a gente podia chamar de diatomáceas ali, aqui a gente, ou comumente, vocês até vão ver, muitos lugares, muitas literaturas ou muitos documentários, vídeos, enfim, falando em algas douradas, aí você sabe que pertencem lá ao filo Straminófila, né? E a classe Chrysophyce, né? Então essa classe Chrysophyce é das algas douradas. Essa condição aqui de alga dourada tem tudo a ver com o pigmento que é encontrado nessa alga, que a gente já vai falar aqui embaixo, aqui, tá? Então são organismos unicelulares, todos eles unicelulares, diferente das diatomáceas, né, que eram multicelulares, unicelulares e coloniais, né? Esse aqui também pode formar algumas colônias, né? Lá a maioria é colonial, aqui alguns podem formar colônias, tá? São abundantes em água doce, porém são encontrados alguns representantes no ambiente marinho. Então, a maioria, então, água doce. Mas, claro que alguns aí em ambiente marinho. Mas a maioria, então, em água doce, dessas algas douradas aí, tá certo? São conhecidas aí cerca de 1000 espécies, né? Nós temos aí 1000 espécies em comparação às diatomáceas, que a gente conhece 12.000. Esse aqui a gente conhece 1000 espécies, então em relação às diatomáceas, bem menor essa classe aqui, certo? Além de possuírem clorofila A e B, né, que é meio que um padrão, né, praticamente todas têm a A e a B, né, primeiro lembrar que a clorofila é um pigmento que a gente encontra dentro dos plastos, né, que são aquela organela lá responsável pela fotossíntese, né? Esse pigmento a gente encontra ele na membrana lá dos tilacoides, né? E essa clorofila, que é um desses pigmentos, ele pode ter A, B, C ou D. Tudo vai depender do ambiente em que esse organismo vive, né? Ou seja, cada um desses pigmentos que possuem a função de captar luz, né? Eles acabam absorvendo diferentes comprimentos de onda, né? Diferentes comprimentos de onda. A clorofila A capta certo comprimento, a B outro comprimento. Então, quanto mais pigmentos esse organismo tem, maior é a sua captura de luz, né? Digamos dessa maneira, tá bom? E também, além da clorofila A e B, possui um outro pigmento chamado de fucoxantina, que é justamente o que dá essa coloração dourada, né? Ou seja, por causa da fucoxantina que tem ali, ele acaba tendo uma coloração mais dourada, e aí por isso o nome alga dourada, né? Então a presença marcando de fato a coloração dourada dessas algas aí, tá bom? Algumas dessas algas podem se alimentar de bactérias, né? Ou seja, são fagotróficas, né? Algumas. E, olha, tem até um número aqui de 36 bactérias por hora que ele acaba conseguindo fagocitar. Algumas possuem parede celular composta de fibras celulósicas e outras não apresentam parede celular. Ou seja, umas têm, umas não têm. Essas que não têm, elas parecem muito com amebas, né? Lembram das amebas, né? Elas não têm uma forma muito determinada, muito definida, né?
se reproduzem de forma assexuada por fissão múltipla. A fissão múltipla ela é diferente da fissão binária, né? Por quê? Porque ela acaba dividindo várias vezes os seus núcleos, né? Para depois, então, separar e dividir aí em vários organismos, tá? Então, as diatomáceas fissão binária, já as algas douradas através da fissão múltipla, tá? Beleza? Então, se nós fizermos um resuminho aqui, ó, como a gente fez nas diatomáceas, né? Essa classe, a Chrysophycia, então são as algas douradas, né? São unicelulares coloniais, tá? São organismos aquáticos, porém a maioria é de água doce. A maioria de água doce. Cerca de 1000 espécies são conhecidas, possuem aí clorofila A e B e também um pigmento fucoxantina que vai ser determinante para essa cor dourada na alga. E se reproduz assexuadamente através da fissão múltipla, tá bom? E chegamos aí nessa terceira classe, então, né, dentro do nosso filo aí, Stramenófila, né, a nossa classe Phaeophyceae, tá? A classe Phaeophyceae, que são aí conhecidas como as algas pardas. Então, nós falamos das diatomáceas, falamos das algas douradas e agora vamos falar das algas pardas, tá? As Phaeophyceas são conhecidas popularmente como algas pardas. Adquirem a coloração devido ao pigmento também fucoxantina, que a gente acabou de falar aí, tá? Um grupo praticamente em sua totalidade de algas marinhas, né? As algas douradas, então, a maioria água doce, já as algas pardas, quase que todas marinhas. Vivem aí principalmente em regiões mais frias, né? Regiões mais polares, com águas temperadas, e são multicelulares. Essa sim diferente das outras duas aí, né? Unicelulares, e as Phaeophyceas então são multicelulares. São conhecidas aí cerca de 1.500 espécies, tá? Então fica no meio aí das duas classes aí, as Phaeophyceas. São muito observáveis em encostas rochosas, onde formam bancos de algas chamadas kelps, né? Esses kelps, esses bancos de algas, olha só, eles podem chegar aí a ter 60 metros. É muito grande, né? Imagina um kelp com 60 metros, né? Ou seja, é praticamente uma alga de 60 metros. É muito grande, né? Uma espécie muito conhecida é o sargaço, né? Quem já foi para a praia, né? Principalmente em algumas, né? E principalmente em algumas que são mais desertas, né? Que o pessoal não frequenta muito, vê com mais frequência o sargaço, né? Quando o mar recua, fica o sargaço todo na areia, né? E aí você consegue ver ela ali, né? Parece algo marrom, assim, bem gosmento, parece, né? Então aquilo é o sargaço, tá? Que é uma espécie, então, pertencente a essa classe das Phaeophyceas. Uma característica muito importante é a presença do talo, né? O talo ou estipe, também chamado aqui. Estipe, que não é um caule, tá? Não é um caule, é um talo, ok? Então, é uma característica muito importante, ou seja, uma característica muito marcante dentro dessa classe aí, certo? Então, aqui a gente tem um representante aí desse grupo, né? A gente tem o estipe, que é o talo, né? E a gente tem as lâminas aqui, que são essas projeções parecidas com uma folha, né? Parecidas com uma folha. Aqui também a gente tem flutuadores, no caso aqui ó, do sargaço, né? Quem já pôde ter a oportunidade de ver, quem não tem, né? Ou não se atentou, né? Tenho certeza de que quando for para a praia e ver, vai saber que é uma alga parda, né? Pertencente à classe das Phaeophyceas, tá bom? E que essas bolinhas aqui, elas têm ar dentro.
o que deixa, por exemplo, ela flutuando na água, né? De pé dentro da água, né? Então aqui tem ar dentro, você consegue estourar essas bolinhas com ar aí, tá certo? Então esse aqui é o sargaço, né? E os kelps são bancos grandes, ó, que acabam ficando quando o mar recua, né? Acaba formando esses bancos, né? Nas rochas, né? Principalmente em encostas rochosas e tal. Então eles acabam alcançando aí, podem alcançar até uns 60 metros de comprimento, mais ou menos. Não que todos alcançam, né? Mas, enfim, é uma projeção que podem alcançar, então, esses 60 metros aí, tá bom? Os kelps, então. A reprodução, ela ocorre principalmente por alternância de gerações, tá? Essa alternância de gerações, ela é um pouco mais complexa, né? Essa reprodução, né? Então, tirei aqui essa reprodução aqui de um livro, né? Mas basicamente o que acontece, o que está acontecendo aqui? A gente tem um organismo aqui, ó, né? Olha aqui, ó. A gente tem o talo, né? Toda a parte da lâmina. O que vai acontecer? Esse organismo aqui, ele vai produzir esporos, ó, né? Vai produzir vários esporos e vai liberar esses esporos aí. Esses 2 esporos aí, eles vão germinar, né? Ou seja, eles vão cair em algum lugar aí e vão germinar. Esses 2 que germinarem, eles vão formar 2 gametófitos, ou seja, os organismos com a metade da carga genética. Se esse aqui tem carga completa, ele tem 2N, esses gametófitos eles vão ter a metade da carga genética, ou seja, eles vão ter N, certo? Ou seja, por isso que é alternância de geração. Carga total de cromossomos, metade e metade. Esse metade e metade aqui vão produzir o que? Os gametas. A oosfera, o gameta feminino, né? E o anterozoide, que é o gameta masculino, com a metade do número de cromossomos cada um. Os 2 vão vir e vai ocorrer o que? A fertilização, ou seja, a fecundação dos 2. A oosfera vai juntar com o anterozoide e vai fecundar, vai fertilizar aqui e vai formar um zigoto 2N de novo, ou seja, com a carga total de cromossomos de novo. E aí ele vai produzir um organismo de novo adulto com a carga total, que vai produzir esporos com a metade da carga genética e assim, né, fazendo toda esse ciclo, né? Então por isso que é chamado de alternância de gerações. Por quê? Porque tem diferentes fases com diferentes cargas cromossômicas aí, tá certo? Então a principal reprodução que ocorre nessas feofícias, né, nas algas pardas, é a alternância de gerações, tá certo, gente? Então, só para nós resumir aí, as feofícias, né, são as algas pardas. Elas têm essa coloração por causa do pigmento fucushantina também. São praticamente marinhas, né, não tem espécies de água doce. Todas multicelulares, mais ou menos 1.500 espécies aí, aproximadamente, né, descritas. Temos como exemplo aí os kelps, né, que são aqueles que podem alcançar aí até 60 metros de comprimento, né, que ficam nos bancos de areia, né, nas encostas rochosas, e que são visíveis aí quando há as diferenças de maré, né. O sargaço, que é muito comum a gente encontrar na praia também, né, que tem aqueles flutuadores, né, com ar. Possuem talo ou estipe, né, e lembrando de novo, isso não é um caule, tá? Possuem lâminas que não são folhas, tá? Tem que tomar muito cuidado, que não são plantas, né? São algas, são protozoários. E a reprodução basicamente é por alternância de gerações, né? Produção de esporos e produção de um novo organismo a partir de tinta. Certo? Então, vimos aí essas três classes, pertencendo então ao filo Stramenophylla, e espero aí que vocês tenham compreendido, entendido
e a gente se encontra então na nossa próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos.